Gente, antes de começar a atividade, eu também quero falar que hoje a gente tem a presença da plateia virtual. E agradecer. Cadê a plateia virtual? Já está aí? Aqui. A gente tem aqui a plateia. Tudo bom, gente? Fiquem à vontade, façam perguntas. Vamos deixar essa tarde ainda mais gostosa. E aqui no meio, nosso convidado, Gessé, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente na feira. Prazer é todo meu. Gessé, eu adorei a sua trajetória. E assistindo aí toda... Fui assistindo essas coisas, te acompanhando. Você é muito engraçado, você é muito irreverente, agregadora, foi uma das qualidades que eu consegui olhar, assim, uma delas, né? Mas uma das que me chamou muita atenção, que você sempre pensava em movimentações, assim, de como mudar não só a sua vida, mas a vida da comunidade onde você estava. Achei muito legal. Vou deixar você falar, não vou ficar aqui contando tudo, né? Até porque é muito mais legal quando a gente ouve de quem fez. Mas achei incrível a história da criação do CRIA, muito legal. E eu acho que uma maneira da gente começar a contar essa história, que é gigantesca e cheia de coisa boa, é você contando da sua trajetória, né? Então, fique à vontade, a palavra é sua, e aí a gente vai batendo papo aqui. Então, boa tarde a todas, todos. Boa tarde para geral. Meu nome é Gessé Andarilho, ela já falou. E eu era um cara que não gostava muito de escola, não gostava muito de livro, porque o único livro que eu tinha que ler, eu era obrigado a ler na época, na minha época de adolescente, era a Bíblia, né? Porque eu aprontava muito e minha mãe me trancava no quarto e falava, vai ler a Bíblia. E eu não tenho nada contra a Bíblia, até tenho umas paradas contra a Bíblia, porque a Bíblia tem a letra muito pequena, né? Muito pequenininha a letra da Bíblia. E eu começava a ler a Bíblia, eu estava lendo uma linha, depois eu li a mesma linha de novo, eu li a mesma linha 3 vezes, achava até que Deus era gago, mas eu falei, não, mano, Deus não é gago não, eu tenho problemas e tal. E aí um dia, né, eu tava nessa correria. Porque assim, quando você não gosta muito de escola, não gosta muito de livro, e aí a idade adulta chega, né, a juventude chega e tal, vai começando a virar adulto, chega a hora de começar a procurar emprego, né, e na hora de procurar emprego, com baixa escolaridade, sem hábito de leitura, sem curso, só apareciam uns empregos ruins para mim, né, ruim no sentido de trabalhar muito e ganhar pouco. E aí eu comecei a empreender, né? Comecei a abrir negócios dentro da favela para poder ganhar dinheiro e não ter patrão. Eu nunca gostei de ter patrão, né? E aí eu montei um lava-jato aqui na favela e um dia no lava-jato essa amiga minha passou com um livro, uma amiga minha chamada Michelle falou, cara, tem que ler esse livro aqui é a sua cara, esse livro é muito bom. Só que eu nunca gostei muito de livro, né? Mas como ela falou que tinha muita minha cara, eu falei, pô, se é a minha cara deve ser bom. Né? Aí peguei pra ler, e aí eu li o livro todo de uma vez só, porque já quando eu abri o livro, no primeiro parágrafo, já começava com 2 meninas brigando dentro da cadeia, mandando tomar naquele lugar, e eu pensei, meu Deus, pode ter palavrão no livro? Na Bíblia não tem palavrão, aqui tem palavrão. Até tem uns palavrões na Bíblia, né? Nabucodonosor, não sei o quê. Enfim, brincadeiras à parte, eu li o livro todo, e depois desse livro eu comecei a gostar de ler livros, né? Eu comecei a ir para lojas comprar livros. Se tivesse favela na capa dos livros, eu comprava. Comecei a comprar vários livros que falavam de favela e foi assim que eu me tornei um leitor, né? E aí chegou um período que só os livros de favela já não me interessava mais, porque eu queria conhecer outras coisas. E os meus amigos disseram que eu tinha que ler os clássicos. Eu não tinha que ler os clássicos. Eu comecei a ler os livros que eles chamavam de clássicos. Mas eu sempre fazia uma comparação com a favela, né? Eu li o livro Revolução dos Bichos, né? E aí o amigo me emprestou. Eu falei, o que tu achou do livro? Esse amigo mora em Ipanema, playboy, me emprestou o livro. O que tu achou do livro? Eu falei, mano, bagulho doidão, mano. O porco tramou, né, mano? Ele tem o maior calor lá e pra ele assumir o bagulho, pra ele assumir tudo, a fazenda, a favela, tudo. Daqui a pouco ele virou frente do bagulho, ele começou a querer tudo só pra ele. Ele falou, caraca, você é um gênio. Comparou a Revolução dos Bichos pra favela. E as pessoas começaram a dizer que eu era intelectual, que eu era gênio. Eu comecei a acreditar nessa parada. Até que um dia eu li um livro de um cara de São Paulo, chamado Marcos Lopes, o nome do livro é Zona de Guerra. Eu li o livro desse mano, eu falei, pô, cara, se essas histórias aqui que o cara contou aqui no livro rendeu o livro, eu tenho várias histórias tipo essa pra contar. Foi aí que eu decidi começar a escrever, tá ligado? E aqui estou.
Eu achei muito bacana, né, que você traz isso de... É uma coisa que eu também quero falar com você um pouco mais pra frente, mas que você traz isso de que as histórias não precisam ser só histórias dos outros, né? Que a gente pode contar as nossas próprias histórias. E é isso que você faz nas suas obras, talvez mudando aí os personagens, como que é? Então, eu comecei a perceber que... Porque a gente vê muita novela, na favela a gente vê muita novela, né? E as novelas, o cara falava do Leblon lá, Manuel Carlos. Pô, Leblon é maneiro, mas, cara, quando alguém vai te contar uma fofoca de um vizinho, de uma vizinha, tu fala, caraca, aconteceu isso mesmo com ele, com ela, não sei o quê. A gente também se interessa por histórias, né? O tempo inteiro a gente está escutando história. Sim. No grupo do Zap Zap da família, contando uma história. Eu pensei, eu quero contar histórias de um ponto de vista que as pessoas na literatura jamais contariam. Porque sempre que quem conta a história é a pessoa, por exemplo, se a gente tivesse a nossa história contada pelos índios ou pelas pessoas escravizadas, hoje a gente teria outro país, né? A pessoa sempre conta a história pela perspectiva do chefão, do patrão, do empresário. E eu pensei, eu quero contar a história na perspectiva de quem não está ali no topo da cadeia alimentar, da hierarquia de determinado assunto. E aí eu tive a ideia de escrever um livro que falava um pouco sobre o tráfico de drogas nas favelas, sem ser pelo olhar do patrão, do chefe, do dono do morro, igual o abusado é o dono de Santa Marta, o Pablo Escobar, que é o chefe da Colômbia. Eu queria contar a história ali de uma pessoa que na hierarquia daquela coisa não fosse tão alto, mas fosse pessoas comuns, invisibilizadas, né, pela sociedade. Eu escrevi a história de um menino chamado Felipe, que são várias coisas que eu vi na favela, que eu ouvi, ou coisas que eu vivi, juntei tudo, bati no liquidificador e comecei a escrever esse livro dentro do trem, indo de casa para o trabalho, né? Sabe que eu trabalhava no centro do Rio, e mais ou menos 2 horas da minha casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí eu comecei a escrever o livro dentro do trem, com essa história. Que é o Fiel, né? É o Fiel. E as pessoas começaram a dizer que eu era muito doido. Como é que eu ia escrever um livro dentro do trem? Como é que eu ia escrever um livro no celular? É o que eu costumo dizer, né? As pessoas pensavam no livro inteiro, você pensava na próxima palavra, e de palavra em palavra, de história em história, de conversa em conversa, eu consegui, em 2 anos dali, costurar, enfim, a trama e escrever meu primeiro romance, né? O Fiel, que saiu pela Editora Objetiva, que foi uma outra loucura para lançar também, porque ouvindo assim parece que é mole. O cara foi lá, pegou o celular, escreveu e publicou no Objetiva e tá na Companhia das Letras. Assim, nossa, é um Cinderelo, né? Perdeu o sapatinho, foi lá e alguém achou e... Mano, não é bem doido. Assim, né? Ainda mais para uma pessoa que não queria, né? Que não tinha não tinha esse contato com a literatura, né? Se você, né, segundo você conta, na escola, você fugia ali da escola, mas de repente ela te pegou de um jeito que não teve mais jeito de você fugir, né? Na verdade, agora você que corre atrás dela. Isso, eu tenho um projeto chamado Andarilho nas Escolas, né? E assim, eu agradeço muito, né, aos meus professores por terem tido paciência comigo, porque só a 7ª série eu repeti 5 vezes, né? Essa história é bastante conhecida. Mas se eu tivesse só nessa parada de ficar repetindo a 7ª série e se eu não tivesse dado valor para a escola em determinado momento, eu poderia ter a ideia que fosse que eu não ia conseguir executar, né? Então, se eu não tivesse tido uma base, né, para saber montar uma frase, para virar um parágrafo, para virar um capítulo, para poder dar uma sequência, uma luz no fim do túnel para essa minha mania de palavra por palavra, se não fosse pela escola eu não teria conseguido publicar o livro, né? Então, eu dou muito valor para o ensino. A gente sabe que a educação do nosso país ela não está em primeiro plano, infelizmente. Eu dou muito valor para isso. E eu montei esse projeto de ir às escolas, conversar com os professores para que eles não desistam dos alunos e que os alunos não desistam dos professores e das professoras, porque eu acho muito importante, né? A escola, né? Por mais que a gente saiba que o nosso ensino é antigo, né? As metodologias, mas é o que a gente tem e a gente tem que tentar melhorar, mas você não consegue melhorar se você estiver afastado, tem que estar dentro. Então, eu fui preciso voltar para a escola, baixar ali minha humildade, sentar e ouvir, porque eu costumo dizer que eu só aprendo calado. Enquanto eu queria falar junto com a professora, queria ficar falando no meio da aula, eu não aprendia nada e a minha vida foi para um lugar, tipo, muito ruim, assim, né? E aí foi depois que eu comecei a ouvir, né, as professoras, ouvir os livros, né? Porque quando você está lendo o livro, é você ouvindo ali a autora ou o autor do livro por horas enquanto você lê, né? Então, raramente você lê falando, né? Então, eu costumo dizer que só aprendo calado. E com os livros e com
com a escola eu aprendi coisas boas e hoje eu estou aqui podendo dividir isso com vocês aqui. Olha que legal. Muito legal, né? E faz total diferença. Eu acho importante a gente, né, pontuou até numa maneira leve de brincadeira que você não gostava, né, de estudar, de ler e tal. Mas eu acho que também esse seu posicionamento, que era o posicionamento de antigamente, e você hoje contando que é realmente importante, reforçando essa importância de se ler, de estar na escola, de escutar o professor, né? De dar atenção para o educador e também entender e trocar com ele. Você fala essa questão da importância de contar a própria história, né? De contar o contexto que se vive. Eu tenho a impressão, eu tive a sensação de que é uma provocação boa, no sentido bom, para despertar ali novos possíveis escritores e também, né, os possíveis leitores. E também é uma forma da gente ter relatos reais da nossa história, né? Porque a gente passa por um momento aí onde a gente vê que muito do que nos contaram não foi bem como contou, não aconteceu muito daquele jeito. E eu acho que quanto mais a gente, nós próprios, né, cada um de nós, puder contar a nossa história como ela é, a partir da nossa boca, eu acho que fica mais real. Quando você tem essa fala, é isso mesmo ou eu interpretei de forma errada? Não, você é maravilhosa, é isso mesmo. Você, por exemplo, quando você falou várias paradas, vários adjetivos, mas você não falou, por exemplo, que eu sou bonito, tá ligado? Então, se fosse eu falando... Tô brincando. Não, eu acho que a nossa história, porque quem tem o poder da caneta, né? A gente sempre viu isso, quem tem o poder de contar a história ela é contada pelo vencedor, dizem isso, mas na verdade nem pelo vencedor, né? É quem tem o poder da caneta, né? Quem tem a impressora para poder imprimir, quem tem o recurso para poder colocar o livro na prática, para contar a história, porque dificilmente a gente ia conseguir no passado, né? Publicar, enfim, mas eu acho que a gente tem que escrever sim, eu costumo dizer que a gente tem que escrever para contar nossa história, porque se não fossem as pessoas que escreveram nossa história através do... Eu costumo dizer que a nossa história foi contada pelos discos, né? A gente teve várias pessoas aí, contou nossas histórias por discos, e hoje em dia, por exemplo, estou vendo o disco virando livro, o disco do Racionais, Sobrevivendo ao Inferno, virou livro. Então, assim, a coisa meio que tá se invertendo. A gente... porque, venhamos e convenhamos, né? A literatura, ela é uma arte, mas tem todo um comércio por trás dela, né? Toda uma cadeia, todo né? Um movimento a empregos e tal. Então, as pessoas querem colocar livro na prateleira e elas querem que esses livros sejam vendidos, né? Para poder, enfim, gerar esses empregos e tal. E eu acho muito importante que hoje eu estou vendo uma galera nossa aí escrevendo, várias meninas pretas escrevendo, vários manos de favela escrevendo, porque a gente começou a perceber que é importante a gente consumir a nossa arte, consumir a nossa cultura, porque a gente vive dizendo que os governos não investem em cultura, não investem em educação, e muitas das vezes a gente, no passado, nem a gente queria investir em cultura, em arte, educação. Quando os nossos amigos faziam um evento, iam cantar nos shows, a gente queria entrar de graça, amigos iam fazer uma peça de teatro, a gente, me arruma ingresso, me vende meia. Então, assim, eu acho que a gente enxergou que era preciso a gente se fortalecer, né? Então, aqui, essa estante aqui do lado aqui são só livros que eu comprei da galera de favela, a galera de periferia que escreve, porque se a gente não comprar, se a gente não fortalecer a arte dos nossos, a gente vai começar a perder lugares nas prateleiras e dificilmente serão publicados. Então, eu acho muito importante eventos como esse, por exemplo, que fortalece. Hoje eu vi que teve a Mel, teve o Sérgio Vaz. Então, a gente vê que a periferia tem uma voz hoje mais ativa, está nos grandes eventos literários, está nas grandes livrarias, porque o nosso povo também enxergou que é hora de a gente ouvir nossa história real, contada por pessoas reais, de maneira real. Então, não adianta só a gente contar, a gente só gravar o CD, se os nossos não forem lá e comprar e fortalecer, enfim, escutar e botar no último volume para todo mundo ouvir que a gente faz música, que a nossa cultura ela é viva, ela é latente, ela é potente. Então, assim, é isso, né? Um escrevendo, outro comprando, outro lendo, e assim a gente vai conseguir se manter e a nossa voz vai começar a ser ouvida e vai ecoar para lugares tipo Ribeirão Preto, tá ligado? Quem diria que eu estaria numa feira literária internacional de Ribeirão Preto? Pois é. Né? Então, não é uma conquista
Não é uma conquista sua sozinha, é uma conquista de pessoas que vieram lá, que abriram o caminho, que pavimentaram a estrada pra gente, Carolina Maria de Jesus, o próprio Paulo Lins, escreveu Cidade de Deus, Ferrez, Sérgio Vaz, Rodrigo Sirico. Então são pessoas, a própria Mel, que já estão aí nessa caminhada, e agora tem o Gessendo da Ilha que também está ajudando a pavimentar essa estrada para outras pessoas virem também. Então, não sei se posso já falar disso, quando eu quis montar a biblioteca aqui em Antares, é justamente para isso, né? Para que esses livros eles tenham vida, que eles possam chegar ao lugar de onde ele foi pensado. Então, eu acho muito importante o nosso papel, não só como artista, como autores, mas também como mediação de leitura. Então, conhecer outros autores, outras autoras também é muito importante para a gente poder indicar essas obras para outras pessoas e assim a coisa, tá ligado? Fluir. Sim, e você... Eu falo muito. Mas é maravilhoso, mas a gente gosta. Eu gosto também, eu também falo muito. Então, para mim, gente que fala muito, a gente fica aqui horas conversando, não tem problema não. A gente só não pode esquecer, eu só não posso esquecer da plateia. Se a plateia quiser perguntar, deixar eles sem falarem, né? Você citou aí diversos nomes, que são pessoas que vivem na comunidade, em favelas, a marginalidade, né? E que hoje deixaram de ser marginais, né? Deixaram de estar na literatura marginal. E a partir disso, né, de pensar na literatura marginal, que você criou um projeto, né? Você quer falar? Conta pra gente, por favor, que eu achei muito legal. Na verdade, eu queria... Marginal. Muito legal. De quem viu das margens pro agora. Chegou a nossa hora. É now. Conta pra gente desse projeto. Quero que você fale dos dois, claro, do CRIA. Vamos falar do CRIA primeiro? Que ele veio primeiro, né? Ou o Marginal veio antes? Sim. Marginal veio o CRIA depois, veio né? antes, né? Tá. O CRIA veio junto com a Liga Lan House. Veio naquela época, porque assim... Na Lan House, as pessoas elas vão muito para tirar xerox e fazer outro tipo de coisa, né? Então, tinha uma galera aqui já em Antares que queria ter algum projeto e tal, mas ficava parada na burocracia, entendeu? Uma coisa que eu tenho uma raiva tremenda é uma burocracia. Essa burocracia, vou te falar. E aí, nessa época, em 2010, mais ou menos, a gente criou... Vamos criar uma parada para ser um CNPJ, para a gente se inscrever nas paradas das empresas e tal, para tentar arrumar recursos para potencializar os projetos que existem aqui em Antares. E aí ficamos pensando em nome, e aí eu tive a ideia do CRIA, que é Centro Revolucionário de Inovação e Arte. E aí começamos com essa parada, mas aí meio que, enfim, a gente acabou que não conseguiu arrumar recurso nenhum, a gente não conseguiu viabilizar projeto nenhum, e a gente sempre trabalhou na raça, fazia evento, mutirão de grafite. E aí meio que a idade chega, a galera começa a ter filho e tal, e meio que o CRIA meio que se perdeu, cada um foi para um lado, e aí o tempo passou. Quando eu comecei a escrever, né, eu comecei a escrever em 2012, olha que loucura. Em 2012 eu falei, vou virar escritor, e aí comecei a escrever, e eu percebi que para uma pessoa como eu, da minha origem, saca, não bastava só escrever, porque eu pensei, eu escrevo um livro maravilhoso. E quem é que um dia vai entrar numa livraria e vai falar, quero ler o livro desse cara aqui? Qual é a editora que um dia vai querer publicar um livro de um cara de Antares? Antares é 2 horas do centro do Rio, assim. Isso se for rápido, né? E aí eu percebi que, além de escrever, eu precisava ser reconhecido no cenário cultural, pelo menos do Rio, para que alguma editora um dia pudesse me ouvir e quisesse publicar o meu livro. Então, assim, eu comecei a frequentar vários lugares onde o livro estava inserido, comecei a frequentar vários projetos sociais, CUFA, Central Única das Favelas, Observatório de Favelas, fui para a FLUP, Festa Literária das Periferias, Circo Crescer e Viver, Redes para a Juventude, tudo que tinha ONG de favela, de jovens aqui do Rio de Janeiro, eu comecei a frequentar, e aí tinha um momento do microfone aberto, microfone aberto nos saraus, tinha um tal de sarau. O que é sarau? O lugar que as pessoas vão para falar poesia. Aí eu falei, vai ter um momento do microfone aberto, e aí vai poder falar, as pessoas vão ouvir, é hora de ficar com isso. Daí eu comecei a escrever poesia, tá ligado? Comecei a escrever poesia para poder falar nesses saraus. Até que, depois de 2 anos, a coisa foi encaminhando, eu consegui publicar o livro, aí rolou uma certa aparição na mídia, né? Fiquei meio que conhecido. E eu comecei a ver, falei, caramba, cadê aquela galera dos saraus, dos projetos que estavam comigo lá? Queria fazer algo que pudesse fortalecer essa galera. Então, eu pensei em fazer um sarau que
pudesse chamar pessoas já conhecidas e que a mídia de um ou de uma puxasse para outra e para outra. E aí uma vez minha mãe perguntando para mim que história é essa de marginal, que sempre que vão falar que você vai no evento, eles dizem que vai um autor marginal. Eu não criei filho para ser marginal, minha mãe cobrou, tá ligado? Sim. Aí eu sempre gostei de brincar com as palavras. Eu falei, não, mãe, é assim mesmo, porque quando a gente mora na favela e faz música, o funk é chamado de proibidão. A música que a senhora escuta é chamada de música brega. Quando a gente monta teatro, um grupo de teatro, eles falam que é grupo de teatro amador. Quando a gente organiza evento, o povo fala que a gente é agitador cultural. Eles são produtores culturais e nós somos agitadores. E quando a gente escreve livro, eles falam que é literatura marginal. É uma forma de colocar a nossa arte numa caixinha e dizer, ó, ele faz arte, mas a dele é diferente da nossa. Ó, ele escreve livro, mas a literatura dele é marginal. A nossa é só literatura. Então, assim, o tempo inteiro tem sempre um jeito de colocar a nossa correria, né, numa caixinha, num lugar diferente. Até para quando a gente vai disputar os editais, tá lá edital de cultura, literatura, R$1 milhão, literatura marginal, tá ligado? Sim. Então, assim, é sempre um jeito de colocar a gente de cantinho. E aí, brincando com essa palavra de marginal, contando para minha mãe, eu falei, não, mãe, now é agora em inglês, então marginal é das margens pro agora. Aí, numa zoação com a minha mãe, eu tive a ideia do projeto, do nome, que virou um sarau. E aí o sarau virou uma batalha de rima, depois virou um canal de poesias no YouTube, que era... A minha ideia era ir para as escolas e mostrar poesia para a galera. Quando a gente chegava nas escolas e falava, poesia, quem gosta de poesia? Ninguém gostava. Ou achava que gostava. Até que a gente começou a gravar a galera falando poesia. Numa semana uma mina, outra semana um mano. Uma mina e um mano. A gente tem mais de 150 vídeos de poesia. Toda semana uma mina e um mano, intercalando. E de mina e mano a gente gravou Mano Brown, Emicida, Roberto Estrela d'Alva, a gente lê, enfim, várias celebridades, pessoas que vieram da margem, hoje estão no Now, e pessoas também que nunca tinham gravado um vídeo de poesia. Então, todos os projetos que a gente fazia pelo Marginal era sempre disso, né? De tirar da margem, levar para o Now e incentivar a leitura por trás. As pessoas falam, como é que você incentiva a leitura no sarau? Olha, porque no sarau é uma forma de a gente tirar os livros das prateleiras e jogar as palavras ao vento. Como é que você incentiva a leitura na batalha de rima? Eu falo para o MC ou para a MC, quanto mais livro você lê, mais palavra você vai conhecer, mais fácil de rimar vai ser. Pegou a visão? Assim que vai ser. E assim a gente ia incentivando a leitura, e até que a gente teve uma ideia de montar um projeto chamado POCA, que é Polo Cinematográfico de Antares, tá ligado? Nossa, que legal. E aí o POCA gravou um filme aqui com o Xamã, né, que é um parceiro nosso, e aí eu falo pra galera, isso aí antes de ser filme, alguém escreveu, foi um livro, então tudo que a gente faz é sempre incentivando a leitura. E esse projeto Desculpa te interromper, esse projeto o POCA, ele foi criado quando? Em 2019. Ele faz parte do Marginal também, é uma das ações do Marginal. Legal. E aí em 2019, enquanto a gente gravava o filme, eu vi a maluquice que é a logística para poder guardar tudo, marcar reunião. Aí eu falei, vou alugar uma casa aqui, tá, para fazer isso. E aí eu descobri que o posto policial aqui de Antares tinha sido desativado. Sim. Aí eu falei, caraca, mano, imagina, uma biblioteca comunitária num lugar onde era o posto policial. E aí, falei, vou fazer essa parada. Eu comecei a correr atrás, conversei com a Associação de Moradores, depois com o Conselho de Segurança, depois com o comandante do batalhão. Imagina, eu entrando no comando do batalhão da polícia, pedindo para ocupar o espaço que era deles. Muita loucura. Maravilhoso, uma favela, né? Super famosa. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu almoçando lá no batalhão com os policiais lá, dizendo que queria colocar livros na estante onde antes tinha fuzil. E aí deu certo, eu tô aqui agora. Ó. Você ressignificou o espaço, né? Ressignificar. E tinha mais de 10 mil livros, é isso mesmo? Já deve ter mais, né, agora? Porque não dá para contar, que é muita coisa. E aí, a minha ideia aqui, quando a gente montou a biblioteca, não era uma biblioteca padrão, porque a biblioteca era um local, de quando eu era mais novo, eu tinha medo de passar pela porta, porque eu sou o cara que fala muito, você já percebeu. Em toda biblioteca tem uma foto com alguém assim, ó. Ou quando você passa e você bate a porta um pouquinho mais forte, alguém faz... Então, assim, é um lugar
hostil para um bagunceiro como eu, né? Então eu pensei, pô, eu quero fazer uma biblioteca diferente, que a pessoa não tem que chegar na biblioteca e deixar identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, contra-cheque, tá ligado? Um montão de documentos, foto 3x4, para poder pegar um livro, tá ligado? Num lugar que as pessoas não estão nem aí para livro, né? Que é aqui, por exemplo, a maioria. Então eu falei, a biblioteca nossa não tem cadastro, qualquer pessoa pega o livro, cada um pega um livro, quando terminar de ler, entrega, pega outro. E aí a gente montou a biblioteca na parte externa do posto policial, que é um lugar arejado, né? A gente está vivendo numa pandemia. Aqui a gente distribui máscara, distribui álcool, a gente pôde contribuir com distribuição de cestas básicas, donativos durante a pandemia. E a nossa biblioteca é um lugar de barulho, não um lugar de silêncio. Aqui tem um pessoal jogando fute-mesa, ping-pong, enfim, tem um Wi-Fi liberadão para a galera usar aqui no entorno. Então, a minha ideia era montar uma biblioteca marginal por estar às margens e ser uma parada diferente, que as pessoas vêm aqui, pegam livro e levam para casa e ninguém fala, semana que vem eu quero o livro aqui, senão eu vou atrás de você. Não, se não trouxe semana que vem, traz mês que vem, ano que vem. Também se não quiser trazer também, porque a minha missão é incentivar as pessoas a gostarem de livro. Se a pessoa gostou tanto, a ponto de que não quer me devolver, eu falo, foi bom, aproveitou, eu que me vire para arrumar outro. E assim a gente vai incentivando a leitura. Muito legal, muito legal. Você falou essa questão do marginal, e aí também tem a questão do que você não é um escritor padrão, né? Você é um escritor que, vamos combinar, que as pessoas olham e vão falar assim, mas você não é escritor, né? Como você mesmo disse, por que você não usa terno, gravata, né? Aquele escritor que, teoricamente, que às vezes ainda permeia aí na mentalidade, né? E no imaginário das pessoas, que não existe. Escritor é escritor, escritor é quem escreve, né? Você acredita que esse estereótipo, né? essa mania de se colocar um tipo, como você mesmo falou, né? Nós somos colocados em caixinhas, e até os escritores, a literatura marginal, colocada em caixinhas. Você acredita que isso também acaba inibindo as pessoas, tanto de escreverem quanto de se aproximarem da literatura? De muitas vezes a pessoa não acreditar que ela possa pegar um livro, por exemplo, por conta, talvez, de toda a burocracia que muitas vezes se tem para se ter um acesso. Você acredita nisso, que isso distancia ainda mais? E como que a gente pode pensar, além dessas ações que você falou, que são incríveis, né? De colocar obviamente, aí você está dizendo por conta da questão da pandemia, mas assim, de colocar num lugar onde seja arejado, onde tenha contato com outras pessoas. Quais possibilidades de ações que a gente poderia pensar para aproximar ainda mais as pessoas? Então, primeiro eu queria me desculpar, porque eu esqueci de fazer a autodescrição. Nossa! É complicado eu fazer a autodescrição, porque falar de mim não é fácil, né? Eu sou jovem, carioca, com a pele nem muito escura, nem muito clara, marrom bombom, estou de boné preto. Meu boné tem várias imagens de pessoas importantes para a história negra. Tem o Ali, tem o Zumbi, Nelson Mandela. Estou usando esse boné. Estou com uma camisa branca escrita Marginal, now de agora em inglês. Eu tenho uma barba mais ou menos mal feita, eu pinto um pouquinho porque já tem vários cabelos brancos. Atrás de mim tem uma parede, umas tomadas, tem uma placa ali em homenagem à minha amiga Marielle, presente. Tem alguns livros aqui, a maioria deles de literatura da galera preta, da galera de favela, ou abordando o tema. Tem livro do Ferrez, do Júlio Ludemir, da Cidinha, tem livro da Conceição Evaristo. Enfim, nós aqui atrás. E é isso. Eu tenho 39 anos, eu não sou nem gordo nem magro, mas tenho um rostinho redondo. Desculpa aí por ter demorado a ter feito essa autodescrição, porque eu fiquei muito nervoso dessa pessoa maravilhosa que está conduzindo muito bem esse papo. E agora eu vou responder a pergunta. Antes de você responder a pergunta, você sabia que a Conceição Evaristo é a nossa escritora homenageada também, né? Da 20ª FIL. Conceição é minha parceira, vocês não têm noção do quanto a Conceição usou a fora das câmeras, fora das páginas. A gente foi num hotel em São Paulo uma vez e estava rolando um manifesto para a galera colocar, queria que ela entrasse para a Academia Brasileira de Letras, o pessoal tinha hashtag Conceição na Academia. Aí eu estava no hotel, eu bati lá na porta do quarto dela e falei, Conceição, vamos dar uma zoada lá embaixo. A gente foi lá embaixo.
Ah, tá me levando pra onde? Vamos pra ali. Aí levei ela pra academia de ginástica. Eu falei, agarra um ferro desse daí, vamos gravar um vídeo. Aí gravamos um vídeo malhando. Falando, aí galera, Conceição vai na academia. Pô, era muito maneiro, assim. É muito bom conhecer as pessoas, assim, por trás das câmeras, assim, né? As pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, vou chegar perto da Conceição, Conceição é uma rainha, né, maravilhosa. E aí tá ali almoçando com a pessoa, trocando ideia, falando besteira. Ela também fala besteira, tá, gente? E aí a gente falando várias besteiras e eu acho isso muito maneiro. Porque é isso que as pessoas querem achar na literatura, porque quando você vai ler um livro, você vai parar e ouvir aquela pessoa por horas. Então você não quer ficar ouvindo aquela pessoa que não contribui nada para você, que não acrescenta tanto, que fala palavras difíceis, que falam palavras diferentes da que você está acostumado a usar no dia a dia. Então, eu acho que livro é isso, né? É um diálogo que você tem com o leitor, com a leitora, com o autor, com a autora. Precisa de querer conhecer, de querer saber o que aquela pessoa tem para dizer. Uma outra coisa que eu acho que afasta muito as pessoas dos livros são algumas abordagens que as pessoas ficam com muito cuidado para falar do livro, que fala, pelo amor de Deus, lê o livro, que livro vai mudar a sua vida, lê livro, que livro é legal, você vai ser uma pessoa melhor. Nossa, fica muita coisa, parece que a pessoa está implorando para você ler, e aí você pensa assim, pô, se fosse bom, a pessoa não estaria falando tanta coisa para eu ler, não sei não, hein. Diferente de quando você vai indicar uma série ou um filme, você fala, caraca, você viu, sei lá, La Casa de Papel, nossa, La Casa de Papel é muito maneiro. E as pessoas falam com brilho nos olhos sobre o filme, sobre a série. E quando vão falar de livro, falam, pô, lê, que livro vai fazer você ter um vocabulário melhor, vai fazer você ser uma pessoa melhor. Enfim, fica naquela coisa, às vezes a pessoa nem quer ser melhor, quer ser ela mesma, mas precisa ter um acesso, a um livro como um passatempo, como uma coisa de entretenimento, tá ligado? Não é o tempo inteiro ter que mudar a sua vida, você vai ser uma pessoa melhor se você ler um livro. Gente, às vezes você não precisa nem ser, você já é, tá ligado? Sim. Então, assim, só lê, cara. Lê esse livro aqui, tá tua cara. Igual a Michelle falou pra mim, Gessé, esse livro aqui é sua cara. Aí eu pensei, deve ser bom. Então, assim, é muito importante o papel das pessoas que fazem mediação de leitura, tá ligado? Sim. Então é isso, gente. É mudar o olhar, né? Eu acho que é colocar como uma coisa muito mais natural. Como eu achei genial essa comparação que você deu com série, como quando a gente vai indicar um livro, alguma coisa assim, um filme, alguma coisa do tipo. É mudar o olhar como, olha, esse livro conta a história assim, fala sobre isso. Achei que, como a sua amiga falou, achei que tem a ver com você. Essa história é muito legal. Como a gente fala de outra maneira, acho que mudar o olhar aproxima muito mais, né? E não necessariamente colocar... Muitas vezes é colocado como obrigação, mas vamos dizer, seria uma obrigação. Mas não é obrigação no sentido de... é pesado. Não, é alguma coisa que... Eu não sei se a palavra é obrigação, acho que a palavra não é obrigação, acho que estou usando a palavra errada, mas é um complemento, é mais, assim. E realmente, às vezes aquilo que você falou, a pessoa já é alguma coisa. Sim, às vezes ela já é, só que às vezes ela não sabe o que ela já é. E a literatura desperta essas coisas na gente, acaba despertando lugares e fazendo a gente viajar para lugares onde a gente não foi fisicamente, mas a gente faz parte daqueles lugares, ou pode estar naqueles lugares, né? Perfeitamente. Eu costumo dizer isso, que as pessoas sempre me diziam que as pessoas aprendem com os próprios erros, mas você aprender com o erro dos outros é melhor ainda, tá ligado? E os livros estão aí contando várias histórias de erros, de acertos, de dores, de amores. Então, quanto mais você lê, mais você tem informação sobre vida, sobre histórias. Isso só acrescenta enfim, no seu currículo da vida, né? Olha eu filosofando. Mas é isso que a literatura faz a gente fazer, né? Andar e olhar de maneiras diferentes e falar de maneiras diferentes. Aí você falou a gente já falou do fiel, e eu queria que a gente falasse agora um pouquinho do efetivo variável. Eu adorei esse nome, eu queria entender o porquê desse título para começar, que eu achei ele bem interessante, se é que você pode contar e não vai desvendar parte da sua história. Não, efetivo variável. Né? Pegando do que você falou, da literatura mostrar novos mundos, uma janela para um outro universo, eu queria contar sobre o universo do jovem periférico que, quando está próximo para completar 18 anos, para chegar à idade adulta, muitos deles acreditam que a única solução para
para aquela vida, para aquela pessoa, para aquele jovem do sexo masculino, é ingressar nas Forças Armadas, né? É ser um soldado do Exército. Alguns, né, pensam nisso. Os pais ficam, vai aprender a virar homem depois que entrar no Exército. E voltando daquilo que eu falei lá do início, sobre as perspectivas de quem conta as histórias, sobre o olhar, sobre o ponto de vista de quem conta as histórias, ou quem vai fazer ali, enfim, vai guiar a história, né, na narrativa. Já tem até outros livros que falam sobre o militarismo, né, tem filmes, mas é sempre pela perspectiva do oficial, do coronel, do general, do capitão. Eu quis escrever pela perspectiva do recruta, né, hierarquicamente falando, é o cargo mais baixo, né. Eu sempre quis escrever, tipo, aqueles filmes do Rambo, que tem aquele cara que toma um tiro só, um soco só e morre. Eu sempre quis contar a história desses caras ali, que são pessoas comuns, tomam um tapa e cai do prédio e morre. Então, o Efetivo Variável conta a história de jovens que todo ano, milhares de jovens entram no Exército, eles ficam 1 ano dentro do Exército, a Marinha e Aeronáutica, aprendem táticas de guerra, aprendem a consertar armas, aprendem, enfim, várias instruções para esse lado da segurança durante 1 ano. E quando esse ano acaba, eles são devolvidos para a sociedade, sem nenhum preparo psicológico, sem nenhum curso. E aí, esses jovens que todo ano entram e saem, eles são chamados de soldados do efetivo variável, por isso que o nome. É o efetivo que vai variando todo ano. Então, assim, aí você pensa junto comigo. Você pega um jovem de 18 anos, coloca ele no Exército, ensina isso tudo para ele e joga ele de volta para a sociedade. E a grande maioria, esmagadora, dos jovens que servem ao Exército são jovens de favela, são jovens de origens pobres, jovens, saca? Que veio uma oportunidade ali, né? Eles ficam 1 ano usando fuzil e eles são jogados para a sociedade de novo. E quando que esse jovem vai pegar fuzil de novo na vida dele? Sim. Aí você fala, não, ele pode ser um policial. Não pode ser um policial de cara, porque tem que esperar abrir prova, prestar concurso, estudar, disputar essa vaga com quem não entrou no Exército e ficou o ano inteiro estudando. Uhum. Aí você pensa, não, ele pode ser um vigilante. Ele não pode ser um vigilante, porque quando sai com 19 anos, para ser vigilante tem que ter 21 anos para poder fazer o curso, para tirar a ata, para ser vigilante. Então a gente está falando de jovens aí que ficam soltos aí com vários conhecimentos de armas de 19 até no mínimo 21 anos, se ele quiser ser vigilante. Então, se você jogar no Google hoje, agora aqui, a palavra soldado e tráfico, vai ter várias histórias de pessoas que foram soldados do Exército, a aeronáutica, e acabaram indo para o tráfico. Soldados que foram para a milícia, soldados que foram para grupo de extermínio, soldados que foram para assalto. Então, todo ano a gente prepara uma mão de obra que pode parar nesses lugares, entendeu? Então, será que é tão necessário assim eu formar todo ano milhares de soldados? Saca? Então, eu quis fazer essa denúncia sobre esse problema que tem no Brasil, né? E eu escrevi o livro, mas o livro conta a história de um jovem que não queria servir, fazia de tudo para sair do Exército, até que ele começou a namorar a filha do sargento, e aí é o romance dele com a filha do sargento e com o sargento. Esse é o livro, mas por trás do livro eu faço essa denúncia, porque eu acredito na literatura não só como um lugar para você contar a história por contar. Eu acho que você tem que fazer um recorte ali da sociedade e mostrar, né, essa sua visão sobre o mundo, né? Porque quando eu lancei esse livro Efetivo Variável, no final de 2017, foi quando começou a ocupação militar aqui no Rio de Janeiro. Quando eu lancei o Fiel, em 2014, é quando a gente estava discutindo a redução da maioridade penal. Então, assim, eu penso em escrever livros contando história, mas que esteja marcando um período da sociedade, né, em que a gente vive. E agora o livro que eu estou terminando de escrever agora, que vai sair pela Companhia das Letras também, é o Esquema. É a história de um motorista de Kombi, de transporte alternativo, que vira vereador. E aí fala um monte de esquemas que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, não só para ganhar dinheiro, mas esquemas para a pessoa sempre se dar melhor, se dar bem nas coisas, né? Porque o brasileiro tem muito disso. Primeiro eu, depois eu. Tanto um esquema de você, no trânsito, avançar um sinal, cortar todos os carros lá na agulha para ser o primeiro, um esquema de você fazer um gato na luz. Então, assim, tem vários esquemas que o livro vai falar a história desse cara que vira vereador, mas vai
passar por vários esquemas da sociedade, né? O garçom, o dosador das casas de show tem 50 ml, normal. Tem garçons que levam para essa casa de show um dosador com 35 ml, que em cada garrafa ele desvia 10 doses. Então, assim, é o esquema do celular, do WhatsApp, que você perde, o cara clona, que você passa os 6 números para as pessoas. Então, são várias... É tipo, eu falo que é o manual da rataria do Brasil, né? É o manual do jeitinho brasileiro, mas através desse romance do cara que trabalha na Kombi e agora vira vereador. E ele acha que ele é honesto, saca? Entendi. Tá entranhado já na sociedade. Isso é muito legal. E esse vai ser lançado quando? Pô, não fala isso nem alto, não, porque o combinado é tudo, saca? Mas tu tá vendo a minha correria aí, né? A galera da editora que estiver assistindo, ó. Semana que vem eu vou mandar semana que vem o livro pra editora, assim, já tá quase pronto. Te coloquei numa saia justa, é isso? Poxa, eu ligo a televisão e vejo um esquema novo, saca? Passando no jornal, eu ligo que fez. Aí eu falo, isso tem que entrar no livro. Aí eu vou lá, falo, pô, isso aqui tem que. Aí eu, enfim, eu já mexi já várias vezes. Mas se eu não mandar logo, não vai sair nunca. Então eu vou mandar logo. Na semana que vem eu já finalizo e mando pra galera, ó, tô cumprindo aí com o meu papel, combinado era até outubro, ainda tá valendo. Tá no prazo. Tá valendo. Tá no prazo. Ô, Gessé, e a história do efetivo variável, pra você é muito próxima porque você ficou dentro de um... Como chama? Dentro de um quartel? Você esteve, né? Durante um período. Antes ali do Lava Jato. Não foi? Eu fiz parte do efetivo variável, fui recruta. E muitas coisas aconteceram comigo, outras coisas... Porque eu servi em 2001, já tem muito tempo, então as coisas mudaram, né? Agora tem celular, enfim, a gente está vivendo um outro período. Uhum. E aí eu fiz algumas pesquisas para poder falar com propriedade, né? E é um livro que é muito bom, que as pessoas que odeiam o exército leem o livro e falam, nossa, você deu porrada, o livro ficou muito bom, você desmascarou. Aí a pessoa que é militar fala, caraca, tu falou igualzinho, tu escreveu bem pra caramba, tu contou a história como é, de verdade. E a galera gosta também, tá ligado? Então, assim, tanto quem odeia o quartel quanto quem adora, curte o livro. Entendi. Então, se você aí que tá aí, odeia quartel, compre o efetivo variável. Se você adora, compre também. E compre para os seus amigos, porque vale muito a pena. E se você não gostar do livro, eu te devolvo o dinheiro. Eu juro pela sua vida. Escuta, e você integrou aí a uma equipe, né, a equipe da Malhação. Eu achei muito curioso e fiquei pensando numa coisa. Como que você, ou, né, na verdade a pergunta não é como, você contribuiu com a sua realidade para essa produção, para a escrita dessa produção? Conta um pouco. Eu fiquei muito curiosa dessa junção. Malhação e Gessé Andarilho. Então, assim, nesse ano, a novela ia começar a contar sobre histórias de escola pública. E aí o papo que o amigo deu lá foi o seguinte. Primeiro, quando o e-mail chegou para mim, eu nem acreditei. Eu achei que era outro Gessé, tá ligado? Mas eu respondi no e-mail, né? Eu falei, pô, já é, mas tudo que já é. Eu falei, não, já é, tamo junto. E aí eles responderam dizendo a data que eu tinha que ir lá. Eu falei, acho que vou lá de novo. Porque uma vez eu entrei num evento que quem ia participar do evento era o outro Gessé, tá ligado? Era o Gessé de Souza. Tá. Tava tendo um evento aí em São Paulo. E aí eu queria ir no evento, que tinham várias pessoas que eu era fã, crioulo e tal, ia cantar no evento. Eu tava em São Paulo, aí eu liguei pra uma amiga minha que é produtora. Aí eu falei assim, pô, tô vendo que vai rolar esse evento aí, pô, tava querendo brotar, como é que eu faço, não sei o quê. Aí ela falou assim, pô, mas seu nome tá aqui pra falar, pô. Tá aqui, eu vi, Gessé, escritor. Eu falei, então eu vou chegar, eu tô com um monte, tô com a galera. Invadi a parada. Era o Gessé de Souza, tá ligado? Eu fui de Gessé. Essa parada, eu achei que era o outro Gessé também, mas eu falei... Você achou que fosse a mesma coisa? Tipo, não é comigo essa conversa. O Gessé é um cara que saca de tudo. Eu falei, mas eu vou. Aí eu fui. Quando chegou lá, aí fala, não, é você mesmo, é porque a gente quer começar a falar de escola pública e ninguém melhor para falar de escola do que você, que repetiu o sétima série 5 vezes, o primeiro ano 2 vezes. Aí eu falei, lá, escola show. Mas aí o dinheiro era bom, eu falei, demorou, vamos lá. E aí pediram para escrever uma história de teste tal, sobre uma professora.
Só que eu comecei a escrever umas histórias que era... Aí o cara falou pra mim assim, pô, o diretorzão lá, né, bigode grosso lá, o Rafael Dragô falou, ó, pensa na Malhação, olha a hora que passa na Malhação. Essas suas histórias são muito tiro, porrada e bomba, muito pesado, vamos pensar numa coisa mais light. Isso foi antes de entrar, eu mandei alguns textos. Aí quando eu entrei, eu comecei a escrever pensando no cliente, né, pensando no que poderia contribuir de maneira importante, né, era importante ter a gente lá escrevendo. Não era só eu, era eu, o Cadu Barcelos, que é cineasta, que fez aqui um dos de Favela, tinha o Vavá também, que é da Cidade de Deus, que também é diretor. Era uma galera de periferia, não era só o Gessé que estava lá. Eu era o único que não tinha feito nada com cinema ainda. Olha que legal. Foi a sua primeira experiência de audiovisual? Na verdade, escrevendo sim, porque antes disso eu trabalhei no programa Aglomerado. Eu trabalhei como produtor de externa no programa Aglomerado com MV Bill, e depois eu virei diretor de externa, eu comecei a dirigir o bagulho, tá ligado? Porque eu só curti meu trabalho, assim, eu conhecia várias pessoas, eu tinha um desenrolo bom, e eles falaram, pô, vou botar pra... Enfim, e aí eu tinha essa experiência por trás da câmera, mas eu não tinha experiência escrevendo, né? E aí, pô, foi um aprendizado muito bom. Eu mandava, quem aprovava era aquele maluco lá, é um senhor que é o mais brabo das novelas aí. Ele é diretor-geral agora de teledramaturgia. Esqueci o nome dele. E o cara elogiava meus textos, eu falava, caraca, mano. Mas aí não foi muito tempo não, foi pouco tempo, porque logo depois eu fui lá pro negócio lá de Nova York, eu queria ficar viajando, e eu achei o contrato dele muito pesado na época, de que, por exemplo, eu não poderia estar falando isso aqui pra vocês que eu falei, tudo que eu produzisse intelectualmente falando era de direito deles, enquanto eu trabalhava lá. Entendi. E aí, quando passou o tempo lá, eu falei, mano, eu sou marginal, eu sou da pista, vou pra rua. Vou ganhar dinheiro participando de feira literária internacional, tá ligado? Sim, muito bom. Já ganhou o coração. A plateia virtual tá ali, ó. Você consegue ver a plateia também, virtual? É porque tá no lado que tá a plateia, que pra mim é onde aparece eu e você. Agora sim. Nossa, só gente bonita. Só gente bonita. Tá todo mundo te amando ali, ó. E tem pergunta pra você da plateia virtual. Vou deixar o povo falar. Mandar currículo com foto pra aparecer? Não, né? Olha lá. A Débora quer fazer uma pergunta. Venha, Debinha. Peraí, que eu acho que a Débora tá tentando conectar. Aê! Oi, Gessé. Oi. Gessé, eu queria saber sobre os subprotetores. A gente sabe que na pandemia a gente teve muito problema, né, com a falta de acesso de internet e a educação, né, teve uma perda para todos. Mas, por um outro lado, também, as crianças que têm acesso à tela tiveram uma super exposição à tela. Como fazer para seduzir as crianças desde a primeira infância para a literatura, para os livros? Como fazer isso? Então, assim, a literatura infantil e juvenil é uma literatura muito difícil, assim, não é tão fácil de sintetizar uma ideia gigantesca em poucas palavras, né? Porque tem que entrar ilustração e tal. Não é fácil, eu sou muito fã de quem faz isso. O Roger Mello, a Lu Seracsuco, uma galera muito braba no Brasil, respeitada no mundo inteiro. Eu vi isso aí nos lugares que eu fui. Esses nomes que são aclamados lá fora e aqui no Brasil poucas pessoas conhecem. Então, André Neves, enfim, tem uma galera. E aí, de repente, o pessoal do projeto Maneiraço, Ler para uma Criança, estão me chamando para participar disso, escreveu. Aí eu falei, tem uma ideia aqui que eu acho que dá bom. Aí falei dos superprotetores, eu falei, acho que é importante falar sobre os profissionais da saúde que estão nessa luta aí, né, contra essa doença que ninguém conhecia, uma coisa muito louca, né? Enfim, as pessoas dando o máximo de si para poder combater o vírus. Mas como falar isso para criança, né? E eu quebrei a cabeça, e aí até que eu mandei o texto para eles assim, né? Na verdade, eu mandei umas 3 vezes os textos para eles, assim, e a galera falava, mas tá muito para adulto ainda e tal, não sei o quê. Aí eu pensei assim, vou fazer uma parada então maneira, vou fazer rimado. E aí eu fiquei batendo assim na mesa lá de casa, e aí eu lendo o que eu tinha escrito, assim, e trazendo aquelas palavras e botando com rima.
E aí ficou bacana, saca? Aí eu falei, pô, acho que eu falei, já levei 3 não deles já, vou mandar esse aqui agora, 4, e vai ser o tempo de eu ganhar um tempo para poder pensar numa parada que dialogue melhor, enfim. E aí eu escrevi batendo assim na mesa, eu nunca contei isso pra ninguém, tô contando pra vocês, ó, gente, morre aqui essa parada, hein? Porque a galera lá do Itaú, ele tá profissional. Eu fiquei batendo na mesa, lendo o que eles tinham reprovado. E aí eu batendo na mesa, rimando, e aí eu escrevi, e aí o pessoal mandou e-mail de volta dizendo que todo mundo adorou. Eu falei, não, mas eu planejei cada coisa. Foi bom, assim, o resultado assim, foi muito bom, que eu recebo várias mensagens de pessoas que até hoje trabalham com o livro. Por exemplo, tem umas escolas aqui do entorno, se vocês forem lá no meu Instagram agora olhar, hoje teve visita das crianças, teve ontem e vai ter amanhã. E para ler os super protetores para as crianças aqui na presença do autor, saca? Então, assim, que legal. Foi uma coisa que deu muito bom. Chegou a vários lugares, né, até do mundo. Só que mais importante, uma creche aqui do lado trazendo as crianças para ler o livro, porque eles estão tendo o privilégio de o autor desse livro, que é uma coisa que é grande, está falando de um banco, né, um dos mais, enfim, poderosos do país. Saca? E se é um vizinho aqui da galera, tem uma biblioteca aqui do lado, das crianças poderem vir aqui. Então, assim, o Superprotetores é um livro que me deu muitas alegrias, assim, e grana, me deu um dinheirinho também que me ajudou na pandemia, já que eu estava com os eventos todos cancelados, e o meu forte é mais participar de eventos, né, palestra e tal, porque a gente sabe que a gente não compra tanto livro, né, as pessoas não compram tanto livros. Então o autor tem que se virar, o autor é com palestra, com eventos, e eu tive várias canceladas, todas, na verdade, né, então, e aí esse livro chegou no momento que me ajudou, assim, financeiramente. Falando, foi bom também. Não foi tão bom, mas foi bom, assim. Itaú, poder fortalecer a gente conversa. Não pode falar as marcas aqui, não. E outra coisa que te levou para outro lugar também, né? Acabou te levando para olhar pro mundo infantil, né? Que é completamente diferente você falar para um adulto ou para um adolescente. É completamente diferente, né? Eu tô para fazer um livro agora. Eu falo agora, mas já tem 3 anos, tá, gente? Me desculpe. Que eu tive uma ideia muito boa, assim, para livro. Já conversei com o Roger Mello sobre esse livro com o André. Ele falou, cara, esse livro vai ser muito bom. Faz. Eu tento, eu escrevo. Eu acho que ainda não está pronto. Eu vou me dedicar. Tem uma editora grande que me pediu esse livro, inclusive. E aí eu tô aqui vendo se eu... Mas primeiro eu quero terminar o esquema, eu não gosto de misturar os projetos, não. Primeiro eu quero terminar o romance. Depois que esse romance sair, eu vou colocar uns projetos de livro infantil para pista, porque não é fácil, né? Eu sou amigo do Otávio Júnior, que recentemente ganhou agora o Jabuti de literatura infantil, aqui do Complexo do Alemão. Que legal. Então, assim, ser amigo de galera do Jabuti não é mole, não. Tu não pode sair escrevendo, tem que ter uma dedicação, né? Então, eu me dedicando bastante. Ô Gessé, tem recado pra você, ó, da galera que tá acompanhando a gente no YouTube. Meu filho é da Jane Souza. Meu filho gostou muito do efetivo variável. O livro despertou nele um interesse incrível pela literatura e ele tinha 16 anos quando leu o livro. E eu acho que eu tô precisando usar óculos, porque eu não tô conseguindo ver, ou a produção deu uma zoada aqui comigo, no tamanhozinho das letras ali também, tá? Pô, muito bom ver isso, saca, assim, porque tem uma história que eu conto muito pro Júlio Ludemir. Assim, eu tive a grande sorte, não só sorte, eu também corri atrás dessa parada, né? De hoje eu poder ser amigo das pessoas que eu era fã, sabe? Então, o Júlio Ludemir é o cara do primeiro livro que eu li, No Coração do Comando. E aí, no primeiro dia de Flup, né, a primeira coisa que a Flup fez foi um evento que eu tava e eu contei isso pro Júlio, que o primeiro livro que eu li foi o livro dele, eu tava ali porque eu tinha lido o livro dele, agora eu tava escrevendo. Eu li o livro dele todo de uma vez só e ele falou que foi o relato mais importante que ele ouviu na carreira dele toda como autor. E aí, quando eu lancei o primeiro livro, Fiel, a editora, se tiver alguém da editora aqui, faz assim, ó. A editora me deu a caixa, sei lá, foram 30 livros para distribuir para os amigos, jornalistas. Só que eu vendi, né? Fui vender, né, lá na favela. Botei na Kombi da CUFA, peguei com o Celso Presta da Kombi. E aí, quando chegou aqui em Antares, na época, que ainda era tráfico de drogas, eu fui oferecer, vendi para os caras da Boca, vendi para todo mundo. Vendi no DPO para os policiais, vendi para todo mundo. E aí, a primeira pessoa que eu ofereci foi o presidente da Associação de Moradores na época, o Marquinhos. E aí, enquanto eu estava negociando com ele os valores, ele queria pagar menos, eu queria cobrar um valor cheio, eu falei, pô, vai ter criança, tá vivo.
O filho dele pegou o livro, botou o pé assim no balcão lá, de onde ele estava tipo num bar assim, que era dele também, e o garoto começou a ler o livro, enquanto eu estava conversando com o pai dele. Eu falei, então tá, eu vou dar um rolê, depois tu pensa se tu vai me pagar esse valor todo ou não. Zoando assim, claro que eu ia vender por um pouquinho mais barato, né? Aí fui vender lá, fui nas igrejas evangélicas, fui numa boca de fumo, fui num posto policial, porque eu sempre tive uma boa relação com todo mundo na favela, porque eu consertava celular, eu era o cara do Lava Jato, que lavava o carro dos outros, lavava tapete, era enfim, conhecido. Consertava telefone, lavava sofá da galera, assim. Agora era conhecido e eu tinha uma boa circulação, porque o Rio ele é meio dividido, né? Ali a favela tal é uma facção criminosa, a outra não pode entrar, quem mora ali. Eu nunca tive isso, eu sempre fui em várias, por exemplo, Vila Aliança, que era inimigo de Antares, e aí eu ia na Vila Aliança para falar com o Binho Cultura, que também é escritor, e aí eu vou à Cidade de Deus falar com o Rodrigo Feira, eu vou ao Complexo Alemão falar com o Renê, com o Raul, enfim. Para mim, o Rio é a minha calçada aqui de casa, que eu vou a todos os lugares. Hoje o Brasil, né? Porque eu tenho um patrocínio da Gol, linhas aéreas, não posso falar o nome da Gol, mas eles falam para eu nem falar, mas eles me dão passagem para viajar de graça e eu não falo o nome da Gol para ninguém. E aí, o menino lendo lá, enquanto eu estava negociando com o pai dele, o menino estava lendo o livro, eu saí para vender o restante do livro, quando eu voltei, ele estava lendo o livro ainda. E aí, aí fui para casa, dormi, no outro dia de manhã, quando eu acordei, a gente faz logo olhar Facebook, na época era Facebook, hoje é Instagram. E eu abri o Facebook, tinha uma foto do filho com o livro na mão e um texto dizendo, nunca tinha lido livro nenhum na minha vida. O primeiro livro que eu li foi esse, Fiel, e eu me amarrei. Caraca, mano, e aí eu li aquilo e fiquei como, meu Deus, cara. O primeiro retorno que eu tive de pessoas sem ser do meio da literatura com relação ao texto foi desse menino que nunca tinha lido nada. Que legal. E foi uma coisa que o Júlio falou que, tipo... Eu falei, caraca, não, no primeiro retorno, e eu recebo o retorno disso direto. E o Efetivo Variável é um livro que tem um montão de soldado na capa, então as pessoas não gostam muito de soldado. As nossas pessoas, a maioria das pessoas que curtem literatura, a nossa arte, a nossa cultura, tem meio que repulsa com militares. E o Efetivo Variável é um monte de soldadinho na capa. E eu recebo o retorno direto de pessoas que leram o Efetivo Variável e também falam, pô, gostei muito. E eu também, tem umas pessoas que falam também, porque o Efetivo Variável é o jovem de 19 anos que saiu do quartel narrando a história em primeira pessoa. É o cara que tá narrando, eu só escrevi, então é o personagem narrando. Ele tem menina que me liga e fala, eu achei muito machista esse personagem, não sei o quê, tal. Aí, algumas pessoas falam, você é machista, esse livro é machista. Eu falo, gente, olha só, o livro que está contando é esse jovem que acabou de sair do quartel. Então, tem situações machistas justamente para gerar essa discussão. Joga esse problema ali no ar, as pessoas vão discutir. E ele viveu, porque é assim, ele conta a história da menina que ele namorou, ele contando sobre o relacionamento. E ele fala que a menina é desequilibrada, é aquilo, mas aquilo é a visão dele para com a menina. Mas enquanto eu narro sobre ela, eu falo que ela faz faculdade, que ela ajuda os pais, que ela trabalha. Só que ele conta que essa mesma menina que eu já falei que ela faz tudo isso, é desequilibrada, é maluca, e ele conta por que o relacionamento acabou. Eu já dando spoiler. Porque quem está contando sobre o relacionamento acaba, a pessoa fala, aquela menina era maluca. Cara, o cara é muito, sabe que a pessoa, o cara é abusador, o cara é agressivo, é possessivo, e aí termina o relacionamento, ele fala que a pessoa era maluca, ele nunca vai dizer que é ele. Então, é justamente essa ideia, né? É pegar aquilo ali e mostrar como as pessoas falam quando termina o relacionamento. Mas é ela que tá falando, não é o outro lado que tá falando. Então, eu meio que quis brincar com isso. Só que a maioria das pessoas entende, fala, não, entendi, isso aí é o personagem contando. Mas tem gente que não entende, fala, não, machista, fala, não, vamos conversar, eu vou explicar. Aí a galera fala, não, tá, vou te curtir de novo lá no Instagram que eu tinha te bloqueado. Te cancelei, né? Mas é legal ter esse diálogo, né? É importante você trazer para as pessoas entenderem também que você está tentando dizer de uma realidade, né? De uma coisa que acontece ali, localizando ali no lugar onde os meninos vão, o que acontece e também o que se pode mudar, né? E eu achei legal você contando essa história do menino que leu o Fiel, porque nisso me veio lembrando da história de quando você leu, né? Que você conta que tinha uma festa na sua casa e que você nem foi pra festa, ficou lendo. Na verdade eu não queria acender a churrasqueira, porque sempre só barra pra mim, ficava com aquele cheirão de carne, tá ligado? E eu tinha tomado banho nesse dia, tomei banho, sentei na cama assim com uma toalha do Flamengo, abri pra ler, tipo assim, vou ver isso aqui enquanto eles estão lá acendendo a churrasqueira, tá ligado? E aí eu comecei a ler, daqui a pouco eu fui entrando na história, fui gostando e o churrasco começou, acabou e eu fiquei lá no quarto lendo.
Ou seja, pegou de jeito, né? Gessé, a gente tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para você. É uma utopia imaginar a literatura, os livros e as bibliotecas se tornando altamente atrativo para as crianças e os adolescentes? A gente só vai saber se a gente fizer, né, parceira? Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer, se é uma utopia ou se é uma realidade, se vai acontecer, a gente só vai saber fazendo, a gente tem que tentar, né? Eu tenho uma parada que eu vou tentando até a parada acontecer, entendeu? Então, quando eu vim pra cá, pro seu lugar onde era o posto policial, as pessoas falaram, mas e se a polícia te expulsar? Essa pessoa te tirar? Mas e se as pessoas rasgarem o livro? Mas se as pessoas já rabiscaram o livro? Então, assim, as pessoas ficam sempre pensando no pior das coisas, né? Eu falo, mas e se eu tentar, e se a gente conseguir? A pessoa, então, tem várias possibilidades. Uma dessas é conseguir. Então, eu acho que quanto mais pessoas estiverem escrevendo, contando as suas histórias, mais pessoas a gente vai atingir, né? Que bom poder falar do livro, por exemplo, do Giovanni Martins, O Sol na Cabeça, que é um livro que fez um grande sucesso do meu amigo Giovanni, e ter esse livro aqui, que eu posso falar assim, esse livro aqui, cara, do Giovanni, tá em 9 países. Tem esse livro aqui, da Cidinha. Então, assim, porque se a gente ficar achando que ninguém vai ler os livros, a pessoa vem, cara, mas eu gosto de música. Então, tem livro do Tim Maia. Sim. Então, quando eu comecei a fazer a biblioteca comunitária aqui em Antares, eu projetei fazer um livro, uma biblioteca só com literatura nossa, tiro porra de bomba, tá ligado? Só paulada. Uhum. E aí, de repente, começou a aparecer um montão de criança atrás de livro. Eu falei assim, cara, cadê os livros infantis? E aí eu comecei a ter que me virar, correr atrás de livros infantis, porque o público queria livro infantil. Então eu comecei uma ideia de fazer uma biblioteca marginal, no posto policial, aquele todo o discurso, tá ligado? De eu sou brabo, eu sou isso, aquilo, vamos fazer, e vamos ressignificar. E aí veio um montão de criança, tio. E a galera, o Gessé Andarilho, que era o marginal, que era o brabo, que, enfim, que é o ratão, é o tio do livro hoje. Que beleza ser o tio do livro. Aqui eu tenho um cara de brabo, eu tenho um cara de marginal, eu tenho essa cara de bobo. Então as pessoas me chamam de tio do livro, acho que é o tio do livro. Tio do livro, o moço do ótimo. livro. Eu sou o moço do livro, o que importa é que a parada está funcionando. Então, as pessoas que diziam que era impossível, vem aqui ver um montão de criança pegando do livro e fala, caraca, que lindo. Então é isso, pô. Você sabe que a Débora ia fazer uma pergunta que você começou a responder, que é como que seria, se você pudesse projetar uma biblioteca, como que seria a biblioteca do Gessé? E aí você começou a responder como que você começou a construir e que ela teve que mudar. Então, já que você começou a construir uma biblioteca, e aí ela no meio do caminho teve que mudar porque você virou o tio do livro, e aí agora como que ela seria no Gessé de hoje, assim? Como que você projetaria essa biblioteca? Que é num lugar que pode fazer barulho, isso a gente já sabe, porque a gente sabe que você quer falar, que você quer gente. Eu ia gostar também, eu ia adorar. Então, primeiro que não seria a biblioteca do Gessé, seria a nossa biblioteca. Porque tá geral participando da parada, tá ligado? Eu até brinco com as pessoas, a galera fala assim, pô, Gessé, tu tá pedindo uma vassoura na internet, tu não compra a vassoura do teu bolso. Eu falo, eu posso comprar um caminhão de vassoura, mas se eu comprar um caminhão de vassoura, um caminhão de sabão, se eu comprar todos os livros daqui, não vai ser biblioteca comunitária, vai ser biblioteca do Gessé. Então, para ser comunitária, a obra tem que ser feita por mim e por você. Vai ter que vir um morador aqui me ajudar a quebrar uma parede, me ajudar a pintar um muro, porque senão vai ser só minha. Então, assim, é uma coisa participativa. Então, a biblioteca do Gessé não seria do Gessé, já começaria por aí, seria a nossa biblioteca. Seria uma parada participativa, tá ligado? Seria uma biblioteca, por exemplo, que vai ter livro de crente. Porque, assim, eu sempre falo, eu sou desconstruído, não sei o que, sei lá. E aí, pô, mano, a pessoa veio aqui, trouxe um montão de livro, e aí o cara trouxe um livro do Silas Malafaia, tá ligado? Eu falei, pô, mó esculacho, livro do Silas Malafaia, não vou botar na prateleira não, tá ligado? Aí, mano, e botei o livro, enfim, joguei lá de canto. E aí um dia veio uma senhorinha, enquanto tava conversando, e aí, né, eu já estereotipei logo aquela senhora que a gente às vezes acha que é desconstruída, mas a gente vacila pra caraca. Aí a senhorinha veio assim, aí falou, pô, você aceita livro infantil? Não, você aceita qualquer tipo de livro? Eu falei, sim, qualquer tipo de livro. Eu não gosto muito dos didáticos pra cá não, mas eu aceito também e tal. Eu não gosto de caderno velho, rabiscado, que as pessoas mandam muito caderno rabiscado do filho da 4ª série, mas a biblioteca é pra botar livro bom. Eu falei, não, a gente aceita qualquer tipo de livro sim. Aí ela falou, mas é livro de religião.
Aí eu falei assim, não, aceitamos sim, aqui não tem preconceito não, senhora. Pode ter livro do candomblé, umbanda, espírita, porque a favela tem muito preconceito com as religiões de matriz africana. E era uma senhorinha preta e tal. Falei, não, pode trazer sim. Eu pensei, pô, tiazinha deve ser do batuque e tal, de boa. Aí, 2 horas depois, ela veio com uma bolsa cheia de livros. Aí eu falei, caraca, maneiro, já vou botar, pensei, vou botar aí nessa parte aqui da banca, aqui do lado de fora, né? E aí, quando eu abri a bolsa, o primeiro livro, Silas Malafaia. Segundo livro, Silas Malafaia. Terceiro livro, Silas Malafaia. O 20º livro, Silas Malafaia. O 25º livro, Edir Macedo. Cara, o nome do livro do Edir Macedo era Dinheiro e Poder. Falei, caraca, mano. Falei, tá, já entendi, mano. Vou colocar esse livro aqui. Aí botei uma parte lá só com um livro enfim, da galera das igrejas e tal, de crente. Mas tá misturado. Tem católico, tem evangélico, tem espírita. Botei toda a galera junto ali. É a parte ecumênica da Biblioteca Marginal, tá ligado? E é isso, tá ligado? Então, assim, não sou eu que vou dizer que a pessoa vai ler, cara. Se a pessoa quiser ler o Edir Macedo, vai ler o Edir Macedo mais tarde. Sim. E vai ler, pô. Não sou eu que vou falar tudo isso, saca? Mas eu falo, ó, tem esse aqui também, ó. Tá ligado? Eu vou empurrando. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso, parceira. Salvação através da palavra. Tô pregando a palavra, entendeu? Mas a palavra da literatura. E a biblioteca? Muito bom. Então, a biblioteca da comunidade, então, seria, como eu comecei a falar, seria agregadora, que eu acho que é você, né? Ela ia agregar. Eu achei muito legal isso que você falou de, você não tem dinheiro para comprar uma vassoura? Tenho, mas também não é só comprar a vassoura e fazer a vassoura aparecer, né? É entender que como que a gente vai fazer essa vassoura aparecer, como que a gente vai cuidar dessa vassoura para que ela esteja aqui durante muito tempo, cuidar dos livros, né? Até mesmo o cuidado com os livros. Você falou dessa coisa, as pessoas não precisam ser... a gente não quer uma coisa ditatorial, né? De vem aqui, tem que pegar, tem que fazer um super cadastro, se não trouxe agora. Mas vocês trabalham junto aí na biblioteca de vocês? Vocês trabalham com essa questão do cuidado do livro, com o respeito no sentido de que aquilo é uma obra também, e aquilo te traz coisas e pode levar você a lugares e outras pessoas e outras e outras. Como que vocês trabalham essa ideia? Então, assim, né? Quer que eu responda isso mesmo? Eu fui... teve um evento que eu fui, de galera de arte de rua, né? Uhum. E aí, eu fui a um evento com a galera de arte de rua, e aí o cara pegou o meu livro, era uma reunião da galera de pichação, de pichadores, evento de rua. E aí o cara pegou o fiel, na época era o fiel, e pichou assim, do lado, assim, da capa. Aí o outro foi pichando, aí um abriu e pichou na página, o outro abriu, pichou outra página. E todo mundo que estava na reunião ia e botava a pichação assim nas páginas. E aí eu fiquei olhando para aquela parada e fiquei pensando assim, eu falei, caraca, mana, se é um outro autor, uma outra autora, a pessoa ia ter um filho agora aqui de raiva, tá ligado? Sim. Só que o livro, ele vai ter um tipo de uso diferente para cada pessoa. Tem gente que pega livro para ler, vou ler um livro para ler. Tem gente que pega livro para ler transporte. Tem gente que para ler livro que gosta muito de livro. Tem gente que pega livro de autoajuda. Então, o objeto livro, ele tem um significado para mim, mas não necessariamente ele tem que ter o mesmo para você, né? Com certeza. Um amigo meu me mandou uma foto, me mandou um vídeo do período enquanto eu estava tendo a greve dos caminhoneiros, de um frentista sentado assim perto da bomba. Esse amigo foi lavar o carro no posto de gasolina. O frentista estava sentado lendo o fiel assim, mas estava com a mão toda, saca, cheia de graxa, assim, de coisa assim, o cara lendo ali assim, e esse amigo mandou um vídeo para mim. Eu falei, caramba, que maneiro. Então, assim, eu acho que ter esse preciosismo todo assim com o livro, essa coisa de que, cuidado com a orelha, cuidado, lava a mão 5 vezes, passa álcool em gel, toalha virgem, soprador, para poder pegar no livro. Eu acho que esse muito cuidado cria meio repulsa de pessoas que são rua, pessoas que estão ali às vezes com a mão suja, pessoas que estão no transporte ali lotado e não vai abrir o livro ali porque vai amassar o livro. Então, eu acho que o livro ele tem que ser lido. Para mim, quanto o livro mais amassado tiver, sinal que mais pessoas pegaram, mais ele foi devorado ali do jeito que a pessoa pôde ler, a pessoa leu. Então, eu não tenho esse preciosismo todo
Então, o livro eu passo pano, tem que ser pano seco, tem que... No início, quando as pessoas traziam o livro, depois que liam, ficava numa quarentena por causa da pandemia. Então, a gente tem alguns cuidados com o livro, mas quando a pessoa pega o livro e sai daqui com o livro, às vezes a criança vai correr ali, atravessando a rua, o livro cai no chão, a pessoa vai lá, com a mão lá, pega e leva para casa de novo, às vezes vem com uma capa um pouco torta assim, a gente vai lá, vai ajeitar, mas a gente não vai brigar nunca com a pessoa porque a pessoa rabiscou um livro, porque a pessoa amassou um livro, porque a pessoa fez um olho no livro, porque a gente quer mais que as pessoas leiam o livro, tenham acesso, abracem o livro, se gostou, vai beijar o livro, vai vir com marca de batom, vai vir com o suor que a pessoa leu e passou aqui. E é isso, a gente quer que as pessoas leiam, sabe? Se a pessoa vai dormir com o livro, se a pessoa vai tirar a meleca e pegar no livro, problema, eu quero que a pessoa leia o livro. E esse preciosismo todo, eu sou o cara que eu não tenho essa parada. Nem com os meus livros, nem com os livros de ninguém. Nem com a Bíblia. Eu acho que as pessoas têm que ler a Bíblia também, se tiver, e não ter esse cuidado todo não. Porque minha mãe botava pra ler a Bíblia, eu tinha que lavar a mão um montão de vezes, tá ligado? Tinha uma outra cultura. Tinha uma pergunta aqui que do pessoal da plateia, do YouTube, desculpa, que eles queriam saber o que você está lendo e coisas que você poderia indicar para eles lerem, livros para indicação. Caraca, eu estou lendo um livro aqui sobre o matriarcado, vou pegar para vocês verem aqui. Olha que legal. Da mãe Flávia. Mano, um livro muito bom. Rapidinho, eu não saí. A gente espera. Então, enquanto o Gessé vai procurar o livro, gente, eu vou falar pra vocês. A gente tá quase acabando essa atividade. Não é procurar, não. Eu tô aqui, eu só vou pegar aqui. Porque se eu tivesse procurado, eu tô lendo, ele tá aqui perto, tá na minha. Olha lá, chegou. Aqui, olha que legal. Salve Matriarcado. Maneiro, Manual da Mulher. Desculpa. Leia pra mim, que eu não tô conseguindo. Búfala. Muito legal. Mãe Flávia Pinto. Isso. Olha que legal, hein? Esse é o que você está lendo agora. E aí, assim, já vi várias agora. Até mesmo na criação dos meus personagens e tal. E muita coisa que a gente aprende lendo. Como eu falei, só aprendo calado, né? A gente, que eu falo assim, gente homem, brasileiro, ainda mais assim, que não tem muita informação, mas a gente tem muito o machismo entranhado. O machismo nosso do dia a dia, que já faz parte da gente. Eu acho que através de livros, de conversas, de vídeos que a gente vai assistindo, a gente vai aprendendo a se desconstruir, né? Eu falo que foi preciso me desconstruir para começar a construir. Então, assim, o tempo inteiro assim, eu vou buscando informação para tentar ser uma pessoa melhor, né? Porque eu carrego uma responsabilidade de falar, por exemplo. Eu posso estar falando um montão de besteira para vocês aí agora, com relação a livro, nego amassar livro e tal, as pessoas amassarem livro. Mas essa é a minha verdade. Isso aí é discutível, né? Discutir essa relação com o objeto e o livro. Sim. Agora, a relação com pessoas, né? Falar uma besteira aqui, não tem como voltar atrás, já era. Então, assim, eu acho que eu tenho que aprender muito, porque eu lido com pessoas o tempo inteiro. Eu falo para pessoas, e já falei para várias pessoas de vários países, eu falo para alunos, já falei para mais de, sei lá, de 100 mil pessoas. Então, assim, eu não posso sair falar. Eu tenho um compromisso com a minha fala e com a minha escrita. Então, quanto mais eu aprender sobre essas questões importantes, quanto mais eu aprender a ser um homem, né, melhor, assim, com relação a essas questões, né, eu acho que eu vou poder fazer um trabalho melhor e vou poder ajudar melhor as pessoas, né. E por isso que eu tô lendo a Mãe Flávia, que a Mãe Flávia, ela é sinistra, ela é brava. Muito legal. Tiro o chapéu pra ela. E esse é o que você tá lendo e indicaria? Ou você quer indicar mais algum? Então, eu indicaria... Posso indicar o dela, que é muito bom, né? Galera aí, ó. Esse livro foi feito para as minas, mas eu acho que os manos também mereciam ler, precisam ler isso aqui. É muito bom esse livro. Eu acho. Google então. Tem acho que na internet. E um livro que saiu agora também, do meu amigo Rodrigo Santos, lá de São Gonçalo, que é Carcará, o nome do livro. O Rodrigo escreve muito bem, assim, cara. Ele é um cara muito sensacional. E o livro saiu pela editora Malê, Carcará, muito bom. E são os livros que eu indico. E também tem um livro também que eu não vou deixar de indicar, que saiu pela editora Cobogó, que é uma coleção com 3 livros. É um sobre o René Silva, do Complexo do Alemão, a Thaisa Machado, do Afrofunk, e o Gessé Andarilho, um escritor, né, muito maneiro, assim, um cara gente boa. Cara gente boa. O Gessé é cultura, território e arte, sei lá, muito bom. Muito legal. Pesquisem lá, fiel, efetivo, variável. Né? Ó, quando você tiver... Eu posso uma aposta com vocês que estão assistindo aí. Se tiver aquele jovem, aquela jovem que não gosta de livro, não gosta de ler não e tal.
empresto fiel para essa galera ler, ou mais o fiel, se a pessoa não gostar do livro, eu devolvo o dinheiro, tá? Fiz essa aposta e nunca precisei devolver. É porque também ninguém nunca veio aqui em Antares me cobrar, porque eu falo que tem que vir aqui, entendeu? Ô Gessé, tem mais uma pergunta para você. Existe algum... Peraí que vai voltar. Peraí que ela saiu do lugar. Voltou. Existe algum assunto, algum tabu na periferia que você ainda não abordou nos seus livros, mas quer abordar? Então, tem, mas eu sempre abordo, né? Eu sou o cara que eu vacilo. O máximo de vezes que eu puder contar, eu conto, assim. Tem um tabu, cara, na periferia, que eu sempre discuto essa parada com a galera. Inclusive, eu estou fazendo uns roteiros agora, eu estou colocando isso, que tem uma questão muito forte, assim, com a pedofilia, assim, saca? As pessoas acham que uma menina de 14 anos já está pronta para poder, enfim, pronta sexualmente falando. Tem muito barraqueiro, assim, cara, que em troca de coisas tipo doce de amendoim, copo de Guaracamp, que tem relacionamentos com meninas, assim, não só aqui em Antares, mas em várias outras favelas eu já vi, com essa história de pessoas que acham isso, que valorizam, não que valorizam, mas que endeusam os barraqueiros, os comerciantes, ou os caras velhos que têm essa relação com as meninas e falam, fulano de tal é brabo, pega um montão de novinha. Então, assim, eu tento, através da arte, dizer assim, tipo assim, não dizer que esse cara é bom, não dizer que esse cara é um criminoso, que tá fazendo uma besteira. Então, quando alguém vem me contar hoje, assim, caramba, aquele coroa ali, pega várias novinhas e fala, caramba, mano, esse cara não tem vergonha não, mané. Vamos dar um pau nele agora ou depois? A pessoa, por quê? Eu falo, pô, mano, o cara tá... Essa porra é errado, mano, isso aí é crime, cara. Aí o pessoal, tipo assim, regala um olho, tá falando, você fala, pô, tá de maluco, rapaz, não sei o quê. Aí, enfim, aí você falando isso, você acaba mudando aos poucos o pensamento das pessoas. É claro que eu não vou poder pegar ninguém de porrada, que essa nem minha índole. Porque eu sou fraco também, eu não sou bom de briga, nunca fui. Mas eu sempre, quando alguém vem me contar alguma coisa, eu tenho essa atitude, né? Ou quando alguém fica com alguma piada racista ou machista, a minha arma para lutar contra isso, primeiro é não rir dessas piadas. Sim. E depois é isso. Caraca, mano, vamos resolver essa parada agora, eu levo ao máximo ali tipo assim, caralho, vamos resolver isso agora. Pra pessoa, aí a pessoa vai chegar num ponto entre eu e a pessoa que cometeu ou esse racismo, esse machismo, ou essa pedofilia, que a pessoa fala assim, caraca, é mesmo, gente, tem razão. Não razão de ter que matar o cara, mas a razão de, tipo assim, o cara tá errado, né? O Gessé também tá errado, quer matar o cara, mas é uma coisa aqui, meu termo, que é onde eu quero chegar, não quero matar ninguém, mas eu quero que as pessoas enxerguem essas questões como uma coisa séria que tem que ser dita, tem que ser resolvida, tem que ser desenrolada, tá ligado? Então, assim, eu sempre levo ao extremo. A pessoa veio contar e fala, que isso, rapaz, esse cara é maluco, vamos lá agora. Aí a pessoa fala, calma, Gessé, calma. Eu falo, calma não. Aí, tipo assim, aí aos poucos a gente vai tentando... Vai levando essa reflexão. Não só no momento da arte ali, de escrever, porque a gente sabe que, infelizmente, essas pessoas não vão ler o livro, assim. Então, é no dia a dia aqui, cara. É essa oportunidade que eu tô tendo agora de pegar e falar. Quando eu vou às escolas e vou falar com os meninos, assim, eu falo, pô, mano, esse bagulho é mal mancado. E dou um papo reto na língua deles pra eles verem que essa parada é errada, tá ligado? Porque, infelizmente, essa arte na qual eu faço parte, que é a literatura, ela é muito elitista ainda, a gente sabe disso, e ela não é tão acessível, né? A gente vê aí o governo taxando o livro, tá ligado? Então, assim, como eu não tenho minha voz não chega tão longe para tantas pessoas como eu queria que ela chegasse na periferia, então o momento que eu tenho para poder falar em palestra, nas escolas, é o momento que eu encontrei para dar esse papo reto, olhando no olho da minha notada e falar, irmão, essa porra tá errada, tá ligado? Esse bagulho não é maneiro não sei o quê. E aí a galera, né, fica assim, não, e começa a criar essa reflexão, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que os livros não vão chegar a todas as pessoas que deveriam chegar, né? Mas um papo reto, às vezes um vídeo, às vezes uma conversa na escola ali. Talvez a gente não mude esse cenário agora, mas daqui a 5, 10 anos... Mas tem que ir fazendo, mudar, né? Tem que ir fazendo, senão a gente não vai mudar nunca o cenário, né? Se a gente achar que não vai ser agora, mas alguma hora não vai ser. Talvez para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, amigos, filhos de amigos, vai ser um cenário que vai ser melhor. Assim a gente pelo menos pensa, né? A gente leva essa utopia aí. Quando eu falo isso, quando tipo, aí o cara passa e fala, caramba, tu vê aquela novinha? Eu falo, aquela criança, eu vi aquela... O que tem aquela criança? Aí, tipo, já falo alto, já regalo o olho, já tenho essa cara de maluco. O que tem aquela criança, irmão? Aí o cara, não, nada não, porque aí, tipo, gagueja e, tipo assim... Aí eu falo, criança, sabe? Eu não deixo nem chegar ao ponto de, aquela mulher, aquela novinha mulher. Não, aquela novinha criança, é novinha. Sim. Aí a pessoa já, tipo,
caraca, caramba, não, tá certo. E eu sou esse chato, tá ligado? Sou o cara que tem aqui a biblioteca, que tem o Wi-Fi liberado, que tem um fute-mesa ali que tá rolando ali, os meninos estão jogando, tem o ping-pong, mas sou o cara que quando alguém dá uma olhada no papo, eu vou cobrar, eu vou falar alto e vou olhar no olho e falar, irmão, essa porra tá errada e tal. Aí a pessoa, não, tu tá certo. E a pessoa vai querer voltar aqui de novo pra jogar as coisas, pra poder usar a internet. Enfim, e aí vai, aos poucos, vai se ligando na visão, entendeu? Para provocar essa reflexão, né? Ô, Gessé, o nosso papo, infelizmente, tá acabando. Ah, não. Foi uma delícia mesmo, né? Todos os meus encontros aqui passaram tão rápido que a gente queria ficar mais umas 2 horas, né? Eu brinquei aqui umas outras vezes que roubaram horários, assim, que é mentira, que passou tão rápido assim. E hoje também foi a mesma coisa, passou muito rápido, foi muito gostoso. Adorei conhecer você mais de perto. Você não mudou nada do que eu achava. Só melhorou a imagem que eu tinha de você, dessa pessoa alto astral mesmo, com ideias e ideias agregadoras, ideias incríveis, com projetos incríveis. E agora a palavra é sua para fechar. E eu queria que você falasse uma coisa que, inclusive, a gente foi falando tanta coisa e esquecemos. Só para dar um recado. Tá rolando uma vaquinha virtual, né? Para organizar para reestruturar a biblioteca, né? Tava rolando a vaquinha, mas a galera, não sei, mano, não abraçou muito a vaquinha, não. E aí ficava pingando umas paradinhas, mas a vaquinha, ela rói muito dinheiro, assim, porcentagem. Entendi. E aí a pessoa dava, tipo assim, a pessoa dava R$100 pra vaquinha, pra ajudar, enfim, comprar lanche pra galera, pros voluntários, a vassoura, o brinco que não é da vassoura. E aí vinha R$88 dos R$100, às vezes, tá ligado? Eu falo, pô, cada 100 dá 100, 100, patinho, lagarto, o que tiver, a gente faz o churrasco. E aí, brincadeira, tá, gente? Quem quiser falar comigo, eu mesmo respondo nas minhas redes sociais, assim, o Instagram eu uso direto, @GCAndarilho, quiser trocar uma ideia, quiser puxar minha orelha, se eu falei alguma coisa errada, para que eu não possa falar errado de novo na próxima oportunidade que eu tiver para falar para a pessoa, pode falar, eu aceito crítica, né? Se quiser criticar meus livros, compra ele antes, lê, depois critica, que eu aceito crítica muito. E aí, para finalizar, eu vou falar uma poesia curta, que é mais ou menos assim. Vendo pó, vendo maconha, vendo celular roubado e vendo computador. Eu cresci vendo tudo isso e hoje eu sou escritor. Valeu. Obrigada, Gessé. Obrigada por essa tarde, por tudo que a gente conversou aqui. Queria ficar mais, mas a gente vai se encontrar. Agradeço demais a nossa plateia virtual. Obrigada por ter estado com a gente na 20ª FIL. Valeu, obrigada, plateia. Amo você. Hashtag currículo com foto. De maneira não, só botou gente... Obrigadão, gente. Obrigada a todas as perguntas.